Afinal, na China está dando para fazer pagamento em RMB, o Yuan chinês, diretamente do Brasil? Ou como que fica essa história para você fazer uma transferência internacional de valores saindo do Brasil e chegando na China? Esse é o papo que eu vou dar hoje aqui nesse vídeo e vocês vão acompanhar exatamente esse tópico que eu vou falar aqui para vocês hoje. Para quem não me conhece, eu sou Klaus, trabalho com importações desde 2001 e fico aqui na cidade de Yiwu trabalhando em projetos para fazer a importação de clientes, seja containers, grandes quantidades, seja pequenas quantidades, e ter toda a solução para vocês conseguirem começar a importar. Bom, o tema de transferência internacional de valores do Brasil, de um fornecedor pagando em real e chegando na China em RMB, já tem um tempo esse início dessa parceria entre Brasil e China, para ficar com menos dependência dessa transferência internacional do dólar, que utiliza um sistema de pagamentos que é o SWIFT. O Brasil e China começaram a fazer a cooperação entre pagamentos possíveis entre essas duas moedas. Inclusive, teve pessoas falando que começaram a fazer pagamentos e tudo mais, e até hoje casas de câmbio já também estão oferecendo esse serviço para clientes, né, para fazer essas transferências internacionais. Do lado de cá da China, eu posso falar para vocês o seguinte: realmente governamentais, em transações grandes, fábricas que exportam diretamente para o cliente, elas podem sim começar a receber em RMB, desde que o banco dela e a empresa dela esteja preparada para receber e fazer esse tipo de transação. Por quê? Quando é feito o sistema de recebimento por RMB, é necessário emitir, como se fosse um documento de exportação da parte chinesa, essa exportação. E ali fala, inclusive, do caminho todo desse produto sair da China e ser exportado, como a origem e tudo mais. E na China existem milhões de empresas que não são revendedores, não são fabricantes diretos dessas mercadorias e nem por isso deixam de exportar. Esse é tema para um outro vídeo, para a gente falar os tipos diferentes que tem de empresas na China. Porque às vezes você compra de um fornecedor que ele é o fabricante, mas ele não pode exportar. O outro não fabrica e pode exportar. Então, na China, cada um tem o seu papel dentro do ecossistema empresarial chinês. O que acontece hoje na China, para vocês terem uma ideia, para pagamento em renminbi, ainda é muito baixo o número de transações em empresas que estão recebendo e efetuando essas transações. É possível de se fazer se a empresa da China, a fábrica, fornecedor, tiver tudo preparado, tiver a documentação correta de exportação, você consegue fazer o câmbio em RMB sim. É possível você fazer esse câmbio em RMB sim. O que eu ouço dizer é que tem situações que fazer por RMB está ficando mais caro do que o dólar, e tem muitas situações, a grande maioria inclusive, que você consegue pagar na sua corretora no Brasil de valores, o RMB, mas a empresa da China não consegue receber esse dinheiro aqui, porque não é simplesmente você dar uma conta para o seu... o fornecedor te dá uma conta qualquer e você vai e fecha o câmbio na corretora. O câmbio pode até sair do Brasil, mas na hora que ele chega na China, se não está tudo certinho, se a conta dele não está apta para receber renminbi, não é possível dele receber, esse dinheiro vai retornar para você. E então, no caso de quando você compra, por exemplo, no mercado de Yiwu, as empresas daqui, a maioria são revendedoras, vamos dizer, muito produto pequeno, não dá ainda para ser feito dessa forma de pagar em RMB. Por quê? Porque esse pessoal é revendedor,
Eles não têm essa nota, essa origem, essa documentação necessária para fazer essa exportação. É como se fosse uma nota fiscal específica para ser exportado. E são revendedores comuns na China. Então, hoje ainda, o sistema ele não está preparado para receber Jaminpi real nessa modalidade qual o pessoal está achando que é de mercado, vamos dizer assim. Então, é muito importante na hora que você for fechar o seu câmbio com a corretora, antes disso, você perguntar para o seu fornecedor se pode ser pago em RMB. Eu diria que hoje 90% não está preparado para receber RMB, tá? E isso é apenas um componente da história toda da exportação. Tem gente que está focando muito em cima disso para ver se tem algum ganho de cotação e está tudo certo. Você tem que tentar sempre ao máximo buscar economia, seja onde for, mas hoje não é uma realidade na maioria das empresas da China. Pode ser que mude, pode ser que esse vídeo, né, na hora que você estiver assistindo isso, já tenha mudado isso, né? Estou falando que hoje é essa o ponto de inflexão que a gente tem, que embora o RMB real seja uma realidade nas transações internacionais entre Brasil, China, China, Brasil, são poucas as fábricas, as transações que podem ser efetivadas para o real importador hoje que importa da China. Ah, mas eu vi um vídeo que a Chili Beans pagou em Jaminpi. Transações muito grandes, fábricas, com certeza pode ser feito o pagamento em RMB, já que eles têm mais estrutura, né, e tudo mais. Agora, para o pequeno importador, o médio importador, ou para quem compra de vários fornecedores, o pagamento em RMB ainda não é uma realidade factícia, tá? E antes que fala, não, mas eu consegui pagar fulano, eu não estou falando que não existe a possibilidade. Estou falando que hoje é difícil encontrar, a maioria das transações não são possíveis de serem feitas e pagas em RMB. E isso não é culpa do seu fornecedor, é porque o sistema ainda não está adequado. Não é igual o dólar, o SWIFT hoje, que você consegue fazer a transferência internacional, o dinheiro chega e o fornecedor te exporta. O trâmite em RMB ele é mais burocrático do lado da China. Então, por isso, às vezes, quando as pessoas me perguntam, não, você aceita Jaminpi? Não, isso ainda não é uma realidade da maioria das empresas aqui da China. E isso está tudo certo, tá? Não tem nenhuma consequência ruim disso, né? Acredito que com o tempo os sistemas vão acabar se adaptando. Temos que ver qual que é a esfera de transações que eles querem que isso comporte, se eles vão manter essa regulamentação na China de exportar através disso, dessa forma, né? E então vamos acompanhar os passos. Seria ótimo se todos os bancos e todas as empresas pudessem exportar em RMB, e aí o cliente fica bem tranquilo para fazer as transações em RMB. Hoje, na China, quando você faz, uma fábrica tem um sistema que ela recebe só em dólar, é por causa do sistema dela de exportação. Então ela precisa de receber o dólar, ela não recebe em RMB. E ela tem que se preparar também, de acordo com a legislação chinesa, se a empresa dela vai poder receber a moeda chinesa de fora. Porque hoje, ela sendo exportadora, ela tem que receber em dólar. Então, ela tem que também verificar internamente se ela vai poder receber esse RMB na conta dela. Na China, quando você está fazendo uma exportação, as fábricas, eles têm como se fosse um benefício, um imposto reduzido se ele está fazendo exportação, como se fosse, no Brasil também tem, tá? O imposto ele é reduzido e tal, e o sistema ele tem que ser bem lastreado, então você tem que provar que foi dólar que entrou, que foi pagamento do exterior que veio, não foi um pagamento da China, mas hoje ainda o sistema ele ainda está muito atrelado ao dólar, tá? Agora, grãos, grandes transações e tudo, nessa esfera aí acredito que cada vez mais o do Jaminpi seja utilizado como
pagamento diretamente do Brasil e vice-versa. Se você gosta aí desse tipo de conteúdo, não deixe aí de deixar o seu like. Tamo junto e até a próxima.